Fala pessoal, animados para a última parte da nossa aula? Poxa, é um prazer estar aqui com vocês essas horas aí falando de hedge e falando de alavancagem, né? Falamos um pouco de alavancagem, falamos de hedge. Foi muito bom estar aqui, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco isso que eu tentei passar para vocês, que não tenha ficado confuso, que vocês já... Eu sei que muitas vezes eu falo muito rápido, né? E, enfim, aí essa matéria é uma matéria difícil, é uma matéria complicada, você precisa, na verdade, ter uma certa experiência para você conseguir entender, né? E muitos de vocês talvez não tenham trabalhado muito com opção ainda, né? Mas, enfim, não foi só opção, nós falamos de futuro, falamos de long e short, falamos de várias coisas, mas acho que o problema acaba sendo em opção, que eu pego alguns conceitos já dados, né? Fala assim, a delta, eu espero que você já sabe o que é delta. Delta até eu expliquei, mas o gama, o teta, o vega, eu acabei não repisando isso, né? Mas enfim, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês falarem comigo, entrar lá no meu Twitter, enfim, @CesarFrade1, tá? É o meu Twitter, o pessoal vai colocar aqui, eu pedi o pessoal para colocar. E vocês entram lá, o direct está aberto, é só mandar mensagem que eu tiro as dúvidas de vocês. E nós vamos ter nossas lives, né? Tá combinado aqui que nós vamos ter live, então vamos ter esse espaço para a gente poder tirar as dúvidas dessas aulas e tentar tornar isso um pouco menos complexo, um pouco menos difícil. Mas enfim, vamos parar dessa ladainha que eu estou falando e vamos terminar nossa matéria aqui. Está faltando só 2 pequenos slides e que, na verdade, nós vamos repisar os assuntos, porque nós já falamos desses assuntos várias vezes e eu vou voltar nesses assuntos. O primeiro assunto é a redução de volatilidade da carteira. Eu já expliquei para vocês. A carteira vai oscilar assim se eu não fizer hedge. Se eu botar alavancagem, ela vai oscilar mais. Se eu quero reduzir a volatilidade, é simples. Reduz o delta. Reduz o delta que você reduz a volatilidade. O delta está proporcional à volatilidade. Quanto mais delta você tem na carteira, mais volatilidade você tem. Então, a partir do momento em que eu reduzo o delta, eu vou reduzir a volatilidade. E como é que eu vou reduzir o delta? Eu posso reduzir o delta tanto com futuro, fazendo a operação inversa do delta que eu tenho, posso reduzir o delta com ETF, ou posso reduzir o delta com opções. O que eu preciso é, se a minha carteira é comprada e a carteira de todo mundo aqui é comprada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer algo que tem delta negativo. Para quê? Para tentar neutralizar, para tentar amortecer a minha carteira. Amortecer significa o quê? Ao invés dela ficar fazendo assim, ela vai fazer assim, é bem mais bonitinha. E que seja para cima, né? Que ela faça assim para cima. É isso que a gente está esperando e é isso que a gente está buscando o tempo inteiro. Então, exemplos. Você pode fazer com a trava de baixa. E aí, a questão da trava de baixa ela acaba sendo interessante em alguns pontos, porque eu reduzo a volatilidade e ganho no teta, né? Eu tento buscar o teta para mim, né? Então, eu vou tentar ganhar no teta. Então, pode ser algo legal. Eu posso, inclusive, tentar amortizar fazendo uma venda coberta, por exemplo. Eu posso fazer a venda coberta, eu vou reduzir, mas eu prefiro fazer a venda coberta lá dentro para retirar meu delta. Aí eu retiro meu delta completamente. Então, é legal você usar essas estratégias que vocês aprenderam para também reduzir a volatilidade da sua carteira. Você não precisa tirar totalmente o teu delta. Eu te ensinei a tirar totalmente o teu delta, tuas contas para tirar totalmente o delta. Mas você pode só reduzir para sofrer menos nos períodos de queda. E quando tiver uma queda muito forte, aí você tira totalmente, né? E interessante é você tirar sem vender. Por quê? Das formas como eu expliquei, você consegue tirar em ativos que têm liquidez muito grande. Então você consegue tirar em minutos, você consegue fazer isso. Enquanto que se você for vender, vai dar um trabalho gigante, porque você tem vários ativos, provavelmente. E na hora que você tem esses vários ativos, putz, cada vez você vai o quê? Você vai entrar em uma boleta, vai ter que fazer, vai ter que verificar se dá para agredir, se não dá. O IN, por exemplo, sai agredindo, não tem problema. Não agrida 10 mil, que eu falei para vocês, mas agrida, pode agredir 50 e 50, pode agredir a cada 10 segundos de 50 e 50, não tem problema nenhum. Vai dar zero problema. Então, para reduzir a volatilidade, a regra é tire delta. Tire delta da carteira que está resolvido.
E como é que você vai neutralizar risco de mercado? Primeiro você tem que saber o que é risco de mercado. Existem vários riscos. Eu tenho risco de liquidez, risco de mercado, eu tenho inúmeros riscos, tá certo? O risco de mercado é o risco do preço mudar, tá certo? O risco do preço mudar. Então, eu vou fazer como? Eu vou tirar o delta também. Se eu tirar o delta, eu estou reduzindo o risco de mercado. Eu estou neutralizando o risco de mercado, tirando completamente o delta. Aí eu neutralizo o risco de mercado. Lembrando de quê? Lembrando que a minha carteira tem beta. Eu preciso colocar o beta na minha conta para tentar neutralizar. Vai neutralizar de forma perfeita? Não, não vai. Mas vai fazer uma boa neutralização na sua carteira. Vamos ver o que eu escrevi aqui. A neutralização pode ser feita com a retirada total do delta de uma carteira no momento em que se acredita numa retração. É isso. Retirar o delta total, lembrando do beta. Importante lembrar que se a carteira, tá aí, ou carteira, não, né, pessoal? Se a carteira não é bem diversificada, essa retirada total pode não ser eficaz. Isso é o que eu falei para vocês. A partir do momento em que eu tenho uma carteira diversificada, a chance do que aconteceu no passado ocorrer no futuro em relação ao beta é maior. Aí essa retirada é um pouco mais fácil. Se a carteira não é muito diversificada, eu estou correndo muitos riscos micro, que são os riscos inerentes à empresa, e não os riscos macro, que são os riscos de uma forma geral que afeta todas as empresas. Se eu estou incorrendo em risco micro, o que aconteceu no passado pode não ser o que vai acontecer no futuro em relação ao beta. Então, a hora que eu tiro, pode dar errado, pode não ficar da mesma forma. A retirada pode ser feita tanto quanto in quanto em BOVA, quanto operações de opções com delta negativo. Foi o que eu acabei de dizer. Então, enfim, para neutralizar, você tira, e nós explicamos esse curso inteiro, eu passei explicando quais são as formas que você tem de retirar esse delta e, portanto, neutralizar a tua carteira. Então é isso, pessoal. Eu queria me despedir de vocês, dizer que foi ótimo estar aqui com vocês essas 4 horas. Estou sempre à disposição, podem contar comigo no que for preciso. Sei que a operacionalização de muitas coisas, principalmente no mercado de opções, ela não é trivial. E eu peço a vocês que mesmo na hora de for fazer o hedge, tenha cuidado. Tenha cuidado por quê? Porque você está netando, neutralizando a tua carteira, tá certo? E se você neutralizar ela de forma equivocada, isso pode ser ruim para você. Então toma cuidado principalmente na hora de mexer com as opções, de escolher os strikes, escolher os ativos que você consegue colocar as opções. Você pode verificar lá, se você digitar lá no seu home broker, as primeiras 4 letras do ativo e a letra de vencimento, vai aparecer lá várias opções de strikes. E aí você entra e verifica se teve negócio naquele dia, tá? Se o spread não é muito grande. E se tiver ponta de compra e ponta de venda, não sai agredindo. A não ser que Vale, Petro, tudo bem. BB e os 3 bancões, né? Não sai agredindo. Coloca um pouco... Não coloca no meio também, porque não vão te agredir. Coloca um pouco para um lado, se você quer uma compra. Coloca um pouco para o outro, se você quer vender. Em geral, alguns ativos... Tipo, por exemplo, eu já comprei a opção de Vamo. Você entra, depois é difícil sair. Alguns ativos você tem uma certa facilidade de operar. Outros, como Vamo, por exemplo, só na agressão. Você que vai ter que agredir. Eu botava lá 1 centavo, o cara não agredia. Eu deixava lá um tempão, não agredia. Não agride. Tá? O preço do ativo é pequeno. E aí, para a vol chegar no ponto que eu quero... que o cara quer, que a mesa quer, eu tenho que andar esse centavo, ele não vai agredir. Então, cuidado com isso, eu acho que isso é o mais importante. E, enfim, grande abraço para vocês e boa sorte nesse resto de curso. Um abraço, tchau, tchau.